Olá, então continuação do vídeo como fazer a sua própria ressonância harmônica parte 2. O que é fazer a sua própria ressonância? Simplificando o processo, é você que coloca a sua intenção de manifestação. E só de você colocar a sua intenção de manifestar uma coisa, a sua intenção de manifestar algo já manifesta. A grande sacada é essa. Isso ficou muito claro no vídeo, mas estou aqui reforçando. Se você, por exemplo, é uma pessoa que quer se curar da depressão, você tem depressão, você quer se curar da depressão, o simples fato de você ter essa intenção, você escolhe se curar da depressão, a cura já acontece. Você escolhe, eu não quero mais ficar sozinha, eu quero conhecer o amor da minha vida, quero viver uma grande história de amor com a melhor pessoa do mundo pra mim. Só de você escolher, já manifesta. É você que faz o processo. Você limpa as suas crenças negativas. Você passa pelas catarses. E você se abre para o processo. Você pode fazer isso com qualquer coisa na sua vida. É assim que a gente manifesta as coisas. É assim que funciona o processo da manifestação. Qualquer livro de física quântica vai te falar isso. A intenção altera o resultado. Qualquer livro, qualquer conteúdo mais avançado de lei da atração vai te falar isso. É a sua escolha, é aquilo que você intenciona manifestar que acaba sendo manifestado. Tanto que não adianta só pensar racionalmente se a sua intenção é outra. Então não adianta você pensar racionalmente, quero passar num concurso público, porque seu pai quer que você passe. Mas se a sua intenção, no fundo do seu coração, o seu desejo é de não passar no concurso, porque você não quer. É a sua intenção, a sua escolha que colapsa a função de onda no campo quântico. E a gente está fazendo isso o tempo inteiro. Então, quando você envia um pedido ali para a ressonância harmônica, você está solicitando para o universo que ele te envie isso e que você se cure daquilo que você deseja se curar. Se a sua intenção for correta, se você não tiver resistência, o processo começa a acontecer muito antes do Hélio e da equipe te enviarem a onda. É isso. É apenas isso, é muito fácil de entender, gente. Se alguém não consegue entender isso, é porque existe ainda uma base de conteúdos sobre consciência, sobre o processo de manifestação, que a gente precisa ter antes de ir para um conteúdo mais avançado, tá? Então eu recomendo que vocês façam o caminho das palestras do Hélio Couto, eu recomendo para quem gosta do meu jeito de explicar, né, para quem consegue entender, se conectar comigo, o meu curso, ele vai te dar uma base para entender tudo isso. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então, entendi também nesse processo que às vezes a gente quer passar um conteúdo muito avançado, por exemplo, aqui no YouTube, sem nivelar as pessoas com conteúdo mais básico, e isso não dá certo, porque de fato a gente acaba que as pessoas não conseguem, né, acompanhar. Gente, eu recebi tanto comentário nesse vídeo que não estava dando para entender o conteúdo, ou que o conteúdo estava muito longo e que deveria ser reduzido para que fosse mais fácil o entendimento, para que eu não estava sabendo explicar. Que eu falei: "Gente, não é possível uma coisa dessas". Eu avisei no início do vídeo que era um conteúdo avançado, um conteúdo mais denso, mais extenso, mais difícil, e que eu ia passar da melhor forma possível. Ainda assim, as pessoas, queriam que fosse algo super mastigável para você entender em 2 minutos. E não é assim. Essa mesma pessoa que está comentando que não dá para entender, com certeza não é a pessoa que finaliza as 300 horas do caminho das palestras do Hélio Couto. Essa pessoa que está comentando que não dá para entender, que a minha explicação é ruim, que o conteúdo é longo, que eu falei e não disse nada, é uma pessoa que, gente, eu tenho realmente muita empatia por essa pessoa, para não dizer outra coisa, que se ela entrasse numa faculdade, numa universidade de física, para estudar física quântica, essa pessoa ia entrar em surto.
né, porque na primeira aula, nos primeiros 2 minutos, ia perder a paciência com o professor, ia ficar dizendo: "Não dá para entender, não dá para entender, o professor é ruim, o professor não explica". O professor é ruim ou você não está no nível de consciência necessário, ou você não tem a capacidade de abstração necessária para entender o que está sendo dito, porque às vezes a gente precisa ser humilde e entender que a gente não consegue ainda ainda compreender algumas informações. Semana passada, eu fiz uma projeção astral, onde eu me reuni com um grupo de espíritos, então no astral, né, e eles me passaram várias informações que eu não entendi, porque, gente, eu sou burra, muito burra, perto daqueles espíritos que estavam lá numa outra dimensão muito mais elevada. Por exemplo, uma coisa que eu não entendi, eles me falaram: "Ah, aqui a gente fala inglês", eu perguntei que língua que eles falavam, né, e aí eu falei: "É, eu falo inglês". Dele: "Não, a gente não fala o mesmo inglês da Terra, a gente fala outro inglês". E até hoje eu não entendi como assim? Inglês é inglês, português é português. Não entendi essa informação. Se algum de vocês entende, ó, a pessoa que entende essa informação, ela já tem um nível de consciência mais elevado do que eu para captar essa informação. Eu não entendi, eu juro por tudo que é mais sagrado. Até hoje eu não entendi como que tem inglês que não é inglês. Tipo assim, é que nem os Estados Unidos fala inglês, na Inglaterra fala inglês, na Austrália fala inglês. E é um inglês diferente, mas será que é isso que eles querem dizer? O que que eles querem dizer com o nosso inglês não é? Será que é tipo, é outra língua? É tipo o inglês versão extraterrestre, um inglês alienígena? Eu não consigo entender. Juro que eu não consigo entender. O problema tá comigo, que não consigo entender, ou o problema tá com eles, que não souberam explicar? É óbvio que o problema tá comigo. Eu não consigo entender, porque o meu grau de consciência ainda não é ainda não é elevado o suficiente para eu entender essa informação que me foi dada. Então, o problema, eu sinto informar, mas isso é muito importante para nossa evolução espiritual e é um ato de humildade. O problema geralmente é que você não consegue entender, tá. Isso serve pra mim também, tem diversas coisas que eu não consigo entender. Só que assim, eu sou, humilde e eu admito, quando eu li o livro do Jean-Pierre Garnier Mallet, do Duplo Quântico, eu olho aquilo e falei: "Não entendi nada". Aí meus amigos chegaram e perguntaram: "Marcela, pelo amor de Deus, me explica esse livro". Eu falo: "Não consigo te explicar, eu não entendi nada". Eu li o livro do Eckhart Tolle, Um Novo Mundo. Queria ter o livro aqui para mostrar. Livro maravilhoso, todo mundo fala desse livro, não entendi nada. Cara, eu entendo conteúdos complexos, mas outros eu não entendo. O problema tá com o Eckhart Tolle, autor best-seller. "Ai, o Eckhart não soube escrever o livro porque eu não consegui entender". Óbvio que não, o problema está comigo. Então a gente tem que ser humilde e pensar: "Cara, não consegui entender dessa vez, tá tudo certo. Eu abandono esse conteúdo e daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos eu volto para esse conteúdo". É isso que eu faço com os livros, né. Eu volto para esse conteúdo e aí eu vejo se nessa vez, a minha consciência se expandiu, se a minha capacidade de compreensão se expandiu por conta das coisas que eu vivi ao longo desse tempo, e aí eu tento entender. Se eu ainda não conseguir entender, eu abandono esse conteúdo e tá tudo certo. Mas eu não fico brigando com o autor do conteúdo, sabe, porque o problema não está com ele, tá. Gente, eu acho muito engraçado se essa pessoa que em 2 minutos não entendeu algo e já se revolta, se ela fosse participar de algum grupo iniciático, mano, ela não durava 3 minutos dentro do grupo, porque nos grupos iniciáticos, você fica meu filho, você fica tipo 5 anos pra entender o negócio. Eu fiquei 4 anos no grupo de cabala e até hoje tem coisa que eu não entendi. Tem coisa que eu aprendi no grupo em 2015 e eu fui entender esse ano. Tem coisa que eu aprendi, mas que eu fui entender de verdade 10 anos depois. Tem coisa que meu mentor me falou, que eu fui entender há 2 meses, só que ele já tinha me falado isso há 5 anos. Então é assim que funciona o processo de aprendizado e de expansão da consciência, tá. Eu espero que a gente consiga evoluir, que a gente está aqui para evoluir e para estudar. E que a gente tenha um mínimo de maturidade, né, um mínimo de maturidade mesmo, assim. Nossa, eu queria muito que todo mundo estudasse com o Hélio Couto. Ele vai e fala mesmo: "E vocês não querem estudar?". Ai gente, o Hélio é foda, adoro o Hélio.